E aí, suas bibonitas, como vocês estão? Bonitas, eu trouxe mais um vídeo de pele negra porque muitas pessoas me pediram e eu acho que vocês vão amar a maquiagem de hoje porque ela está incrível. E eu já comecei, como sempre, fazendo a higienização da pele com o lencinho da Hugz, a hidratação com o hidratante da Mary Kay e também passo um primer da Mary Kay. Agora eu vou passar o Fix Plus da MAC, que também é um primer fixador de maquiagem, porque hoje eu quero uma maquiagem de longa duração. As bases que eu vou usar é da Milani, eu vou usar 2 tons de base. A mais clara corresponde a 1/3 da quantidade de base que eu vou usar hoje. E eu vou aplicar com um pincelzinho língua de gato. Os outros produtos que eu apliquei, como o hidratante e o primer, também foram aplicados com o pincelzinho língua de gato. Porém, eu usei outro pincel, um pincel mais macio. E esse pincel que ele tem as sardinhas mais firmes, eu vou aplicar a base dando batidinhas. Eu não gosto muito de passar a base esfregando muito a pele para não remover os produtos que estão embaixo. Isso eu faço em todo tipo de pele. Se eu não for usar o primer, aí eu posso fazer o movimento de arrastar. Porém, como já está com bastante primer, eu já tampei os poros, deixei as linhas de expressão um pouquinho mais suavizadas, eu vou manter isso aí se eu bater a base. Porém, eu não posso bater com muita força e nem arrastar muito, senão eu vou tirar o produto do lugar. Então, eu vou dando leves batidinhas, né, com o pincel e depois eu venho apenas pressionando essa base com uma esponja levemente umedecida e aplicando um pouquinho mais. Agora eu vou fazer a misturinha de 2 corretivos, o corretivo médio da Tracta e o corretivo light bronze da Mary Kay. Eu aplico o corretivo da Mary Kay apenas para criar uma transição entre o tom mais claro, do corretivo mais claro, e o tom da base, porque senão vai ficar um tom muito atrapalhado, não vai ficar tão interessante, não vou conseguir fazer uma transição tão bonita. Então eu coloco ele como um tom intermediário para a cor não ficar tão bagunçada e ter uma transição bonita, né? Eu gosto de aplicar somente nos pontos que eu quero iluminar, destacar bastante. E nas olheiras eu aplico também por uma questão de correção. Dá para iluminar a área e cobrir um pouco mais as imperfeições. Porém, a modelo não tem tanta olheira, então é bem tranquilo. Foi uma correção mais para iluminar mesmo. Não foi uma correção tão pesada. E eu venho pressionando a pele com a esponjinha. Essa pressão, ela é bem reduzida, tá, gente? Não pode ficar batendo a esponjinha. Porque eu vejo muito tutorial que o vídeo tá acelerado e as pessoas pensam que a pessoa que está se maquiando está batendo a esponja, quando na verdade ela está apenas pressionando. Eu vou usar o corretivo Bronze 2 da Mary Kay. Ele é em bisnaguinha, tem uma consistência bem cremosa. Eu amo esse corretivo para fazer contorno em pele negra e também em pele branca. Porém, tem que usar uma quantidade menor porque ele é um pouquinho aquecido, né? Um pouquinho quente. Já na pele dela deu super certo, ele não ficou tão aquecido. Eu achei que o tom ficou maravilhoso e deu para criar uma transição muito bonita. Eu vou aplicar uma quantidade bem abundante e eu vou fazer um traço em direção à boca. Hoje eu não deixei 2 dedinhos de distância da boca, eu aproximei um pouco mais, porque eu quero esculpir um pouco mais esse rosto. Eu quero que ele fique um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais ressaltado. Então eu posso escurecer um pouco mais as abinhas do nariz, a testa, a bochechinha. Eu posso dar uma contornada maior hoje, porque eu quero trazer a parte mais clara um pouco mais pra frente e valorizar ainda mais esse rosto que tem uma simetria incrível. Agora, com a mesma esponja, eu dou uma limpadinha na esponja e eu vou dando batidinhas em todo esse contorno. E as partes que eu quero criar transição, eu bato com o meio da esponja porque ele está limpo. Se tiver uma parte que eu quero apenas destacar a base que eu já tinha aplicado antes, eu bato com o fundo da esponja porque está limpinha. Então dá para você usar a esponja inteira, fazendo uma aplicação diferente uma da outra, sem problema algum. Você vai usando diferentes partes da esponja para poder aplicar com mais precisão e ter um acabamento ainda melhor dessa base, desse corretivo. Praticamente toda a pele está coberta com corretivo, né? Eu aplico a base apenas para fazer a correção inicial e criar um tom de fundo para essa pele, mas toda a pele tem corretivo. Vocês podem perceber que as partes mais claras têm um corretivo mais claro e um corretivo de transição, e as partes mais escuras eu deixei apenas com um contorno maravilhoso que esse corretivo nos proporciona. Eu sou apaixonado nesse corretivo e eu acho que ele cria uma transição em pele negra maravilhosa, porque quanto mais você esfuma ele, mais ele vai se ajustando ao tom da pele da pessoa. E para iluminar, selar a parte mais clara, eu vou usar
a base em pó mineral, né? O pó solto da Mary Kay, bege 1, porque é incrível, ele é super fino e você tem um acabamento aveludado, a pele fica super fininha, não fica com aquele aspecto de ressecado, não craquela. É maravilhoso, gente, é um acabamento profissional, muitas pessoas usam e amam. E para ressaltar o contorno, dar um pouco mais de profundidade e mais precisão, eu vou aplicar esse contorno em pó da Mary Kay, o Cocoa, que você pode fazer essa adaptação, se você achar que o tom tá um pouquinho escuro, desce um pouquinho esse tom aí, que vocês com certeza vão ter um resultado maravilhoso. Eu faço com ele porque eu tenho a mão bem levinha, eu treino bastante, e porque esse pincel que eu estou usando é um pincel para blush, que é bem macio, tem as cerdas bem fofinhas. Eu comprei um kitzinho maravilhoso, que eu estou apaixonado, tem vários pincéis como esse, pincel para pó, para base, e eu estou simplesmente amando. Comprei lá na loja Avan, tá, gente? Maravilhosa. Todo mundo sabe que eu sou super fã da Avan. E vou lá sempre, e lá tem produtos maravilhosos e eu compro tudo. Agora, toda a parte de contorno está maravilhosamente selada. E eu vou dar uma leve contornada com um pincelzinho de pó e um pouquinho daquele pozinho mais claro que eu usei em volta desse contorno para deixar essa área mais clara um pouco mais ressaltada. Porém, vocês podem clarear um pouco mais ou deixar normal. Aproveito para selar toda essa parte. E hoje, finalmente, eu vou usar o meu blush que eu sou apaixonado, que é Cinnamon Stick da Mary Kay, com o mesmo pincel que eu fiz o contorno. Eu dei uma limpadinha no pincel, usando um papel, uma toalha de papel, né? E eu limpei ele, deixei ele super limpinho e eu venho aplicando esse blush. Lembrando que o blush a gente não só deposita, mas a gente também tem que dar umas arrastadinhas, esfregar ele um pouquinho sobre a pele para que ele possa fixar melhor. E algumas partes do rosto, como o topo do nariz, um pouquinho na testa e um pouquinho no queixo, eu aplico para dar um ar de bronzeado. Agora com o pozinho da Luisance Banana, eu venho aplicando com um pincelzinho pequeno para pó, somente nas áreas de destaque e abaixo dos olhos para que eu possa ter uma pele muito mais selada e eu deixo uma camadinha bem leve de pó para que quando eu usar a sombra não venha manchar a pele. Lembrando que essas bases que eu usei hoje, elas têm uma consistência bem emoliente, elas são um pouquinho mais úmidas que as outras bases que eu costumo usar. Por isso, eu preciso de uma pele muito mais selada e bem contornada para que os produtos não venham ficar andando sobre a pele, tá? É super comum que isso aconteça se você não selar bem a pele. E nas sobrancelhas eu vou usar esse lápis maravilhoso, Dark Brunet. Ele é retrátil, super incrível. E ele tem uma cor maravilhosa, porque é bem natural. Ele tem um tom acinzentado, que copia muito bem o tom do fio. Vocês podem perceber que eu aplico ele e parece que apenas está dando volume. Ele não tem aquele acabamento de tons de telha, sabe? Fica super frio e fica com um aspecto de fios mesmo. Então, eu sou apaixonado. E esse aqui é o tom indicado para os fios dela, porque a gente sabe que tem várias outras tonalidades, tem loiro escuro, tem vários outros tons e se adapta muito bem aos fios. Agora eu posso contornar essa sobrancelha com o mesmo corretivo que eu usei para iluminar e já posso usar esse corretivo como um primer fixador de sombras. É muito importante esse passo de polir esse corretivo para que ele não venha ficar com risquinhos e marcas do pincel. Então sempre pode apostar na esponja. Lembrando que a esponja ela apenas encosta na pele, não precisa bater com força. Eu vou pegar o mesmo pincelzinho que eu usei para corrigir embaixo e eu vou dar uma leve iluminada na parte superior da testa e da sobrancelha. Eu vou usar um pincelzinho de corretivo, pode ser um pincelzinho mais velho, e o delineador em gel, porque eu acho que ele fixa muito bem e é ótimo para fazer olho preto. A técnica é conhecidíssima como Smoke Eyes, que é maravilhosa. Você pode pedir para o modelo olhar para cima, ou se for automaquiagem, você coloca ele sobre a base dos fios e dá uma olhadinha para cima que com certeza ele vai carimbar. Agora, se o seu olho for muito grande, ele não vai carimbar, mas você pode seguir todo o seu globo ocular, igual eu estou fazendo aqui no vídeo. Eu vou fazer em outro ângulo para que vocês possam ver. Eu faço como se fosse uma meia-lua, né? Metade de uma bolinha. E depois eu vou limpando esse pincel e vou dando batidinhas em volta dele para ele ir perdendo a intensidade e eu conseguir mesclar ele com as próximas sombras que eu vou estar usando. Eu posso pegar também um pincelzinho macio de sombras e dando batidinhas em volta e movimentozinhos bem leves de arrastar para dentro, nunca para fora, porque senão você vai acabar subindo muito. Depois que ele estiver mais seco, você pode fazer movimentos de vai e vem, movimentos circulares com a mão bem suave para ir tirando a marcação das bordinhas.
Mas eu acho essa parte mais fácil se você fizer com um pincelzinho de cerdas firmes, tá? Toma cuidado com o pincelzinho de cerdas macias, porque muitas pessoas acabam manchando e fica difícil de corrigir. E esse pincel que eu estou usando é o da Mary Kay de aplicar sombras. Ele é super macio, porém ele tem as cerdas bem firmes e dá um acabamento maravilhoso. Agora eu vou pegar um pincel para côncavo e essa sombra Marsala. E esse tom de Marsala, ele é um pouquinho mais aquecido que aquelas que eu costumo usar, porém tem um acabamento maravilhoso, gente. Dá pra esfumar muito bem, ela é super macia. Essa paletinha eu comprei pela internet, foi minha irmã que comprou pra mim, foi um luxo. O melhor investimento que a gente já pôde fazer na vida, porque tem todas as cores. As sombras são super pigmentadas e eu amo. Eu vou fazer movimentos de vai e vem para criar uma transição entre aquele esfumado do delineador que nós fizemos e também para que possa misturar um pouco mais essa sombra com o corretivo, porque esse movimento de fazer vai e vai para lá e vem para cá e arrasta, acaba que mistura um pouquinho com o corretivo que está também na pele, porque ele ainda não está totalmente seco. Então vai criar uma transição muito mais bonita. Fica muito mais fácil para esfumar e fica parecendo que a sombra ela é líquida. Justamente por isso que nós temos que ter uma sombra de acabamento perfeito e tem que ser muito bom. Eu vou fazer toda essa parte do globo ocular, novamente usando uma sombra berinjela, que é um tom de vinho mais escuro. Essa sombra é da Mary Kay também. E ela tem um acabamento maravilhoso, gente. Super aveludado, não fica esfarelando. Vocês podem perceber que não fez sujeirinha. Esse pincelzinho é um pincel para côncavo pequeno. Eu comprei nas lojinhas da China. E vocês têm que ter um pincel desse, gente. Para fazer marcação de côncavo é perfeito. Eu vou usar aquele pincelzinho de sombra da Mary Kay, que eu esfumei o delineador, e eu vou aplicar a sombra Onyx, essa sombra preta da Mary Kay, que é super preta mesmo. Eu sou apaixonado, é a sombra mais preta que eu já tive na vida, e eu vou depositar em cima de todo esse delineador, para que ele possa ficar bem selado e bem pretinho. Eu vou usar o lápis Black da Mary Kay na linha d'água. Esse lápis realmente ele é macio e realmente ele é muito pigmentado, muito preto. Eu só uso ele, faz muitos anos que a Mary Kay reformulou esse lápis e ele se tornou o meu lápis favorito. Antigamente a Mary Kay tinha um lápis que não era tão macio e ela reformulou e agora está maravilhoso e realmente as pessoas estão apaixonadas por esse lápis. Eu vou esfumar tudo isso com um pincelzinho de precisão, pincelzinho de esfumar. E depois eu pego a mesma sombra que eu usei na parte superior dos olhos, a sombra Marsala, e venho também esfumando com esse lápis, para que possa criar uma transição e ficar uma harmonia muito maior, muito mais bonita. E eu praticamente faço isso em todas as maquiagens, mas de vez em quando eu dou uma mudadinha. Eu vou pegar o mesmo tom de Marsala, eu vou esfumar ele na parte inferior dos olhos e depois eu vou aplicar a máscara de cílios. Pode aplicar 490 mil camadas, sem medo, tá? Pode aplicar toda a máscara de cílio para que fique bem volumoso esse cílio. Depois eu vou aplicar os cílios postiços com a ajuda da pinça. Eu não consigo aplicar sem a pinça, gente. Eu sofro muito se não tiver com a pinça na mão e não dá muito certo. Agora eu vou aplicar um fixador da Daisy Peroso. Eu aplico o fixador antes, né? Depois e depois que eu termino. Eu aplico fixador o tempo todo. E agora eu vou aplicar o iluminador. Eu estou usando esses iluminadores da Ruby Rose. Esse tonzinho de bronze maravilhoso para pele negra. Fica lindo, perfeito. Eu realmente faz tempo que eu queria usar ele. Eu quase não tive a oportunidade de usar ele. E eu aplico com um pincelzinho de côncavo, porque dá um acabamento muito bonito. E na parte inferior da sobrancelha, eu aplico com um pincelzinho de precisão. E eu vou usar esse batom da Contém 1 grama, cor vinho, que faz um tempinho que eu não uso. Ele é muito bonito, tem um acabamento assim bem aveludado também. Todos os batons da Contém 1 grama têm esse acabamento mais aveludado e eu simplesmente sou apaixonado. Eu aplico com um pincelzinho mesmo, de lábios, mas se vocês estiverem usando o batom de vocês, pode aplicar diretamente com o batom. Eu acho muito mais fácil aplicar assim, gente, porque contorna bem o lábio, deixa bem delineado, né? Depois eu vou trazer um vídeo só explicando coisas do tipo pra vocês. Dá um acabamento muito mais bonito. Vou aplicar um pouquinho de iluminador também no cantinho interno. E finalizar a maquiagem com o fixador da Catherine Hill. E esse é o resultado da nossa maquiagem de hoje, com muito brilho, muito glamour, muita beleza. Olha esse cabelo babadeira, incrível.
Eu amei esse resultado, eu estou apaixonado nessa maquiagem. Eu espero que vocês possam reproduzir. E se vocês reproduzirem, gente, me marca lá no Instagram. O meu Instagram é @RoniAndrade, lembrando que Rony é com 2 N's e Y, para que vocês possam me achar com mais facilidade. E eu também estarei colocando o meu Instagram, o link do meu Instagram aqui nos comentários, fixado no topo, e também na descrição do vídeo, porque toda descrição tem o meu Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado desse resultado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com as amigas, treinar muito, porque eu quero que todas essas bi bonitas desse canal fiquem babadeira, belíssima, como essa morena linda e incrível que eu maquiei e eu tive o enorme prazer de conhecer. Deus abençoe todos vocês, um beijo e até a semana que vem. E tchau!